Olá, nós somos o Colo de Mãe, eu sou a Beta Eu sou a Débora. e hoje a gente vai falar de um assunto que é o nosso calo, mas a gente acredita, né, que falando e falando e conversando, a gente consiga achar soluções, mas é um dos grandes problemas das famílias atípicas, Se que não é soluções, pelo menos caminhos, né? Que caminhos, nos apontem caminhos. que A gente apontem já tá... caminhos, que nos apresentem uma luzinha no fim do túnel, Exatamente, que é a exatamente. escola, né? E aí a gente sempre gosta de começar do início dos tratamentos e do início da escola. Então a gente hoje vai falar com a Ana sobre a escola infantil. A Ana trabalhou comigo lá atrás, quando o Teodoro entrou na escolinha, né? E eu sempre gosto de falar, lá vou eu malhar os médicos, mas não é por mal, são exceções. Eu passei por um período, a Ana sabe muito bem, de procurar diagnóstico, tentar fechar diagnóstico com o Aninho, quando ele começou a regredir. Fui a vários neuros e os neuros eram imbatíveis, sempre, tem chance de ser autista, todos os sintomas, não vamos te dar laudo, coloca na escolinha que vai melhorar. E eu tenho uma birra enorme com essa fala, com essa ideia de que coloca na escolinha que vai melhorar, porque claro que a escola ajuda na socialização, porém um autista que está em plena regressão, sem olhar no olho, sem contato visual, sem às vezes interagir sequer com a casa, ele não vai na escola para interagir, né? Ele vai na escola para se desenvolver, para aprender outras coisas, mas a escola ajuda, é um dos pilares importantes, né, na nosso caminho, mas não é a solução no diagnóstico precoce. Então, nesse meio de caminho, eu encontrei a Ana, coloquei na escolinha, como me pediram, e graças a Deus eu encontrei a Ana, porque eu ia nos médicos, eles não me indicavam fono, eles não me indicavam tratamento, só me mandavam colocar na escola e me davam uma receita de medicação. Isso foram 6 médicos, não foi um nem 2. E sem laudo, né? Para poder judicializar, pedir tratamento ou pedir pelo plano. E aí a Ana foi a minha luz no fim do túnel. Ela era psicopedagoga da escolinha que eu coloquei o Theo. E ela me abraçou e me disse, não, a gente vai achar uma solução. Então a gente fez uma soma, né, que era 2 vezes na semana eu levava ele lá no consultório dela, ela atendia ele como psicopedagoga, e aí 2 vezes na semana tu ia na escola. Então a gente fez uma soma que 2 mais 2 não era 4, era 1000, porque somatizou em vários dias de manejo adequado na escola. Me apresentou a Manu, que foi a primeira fono dele, e que foi excelente, assim, na primeira fase, né, Ana, ali, dele bem pequenininho, mesmo sendo longe pra caramba, às vezes ele chegava Muito, dormindo, né, lá. Beto? Mas a gente foi dando o nosso jeito. Então, até a Ana estar na escola, foi excelente a nossa escola. Então, o que a gente vinha falando nos bastidores, que quando tem um potencial humano com muita vontade de fazer acontecer, as coisas acontecem de forma impecável. Então, essa é a Ana Paula Lauer, maravilhosa. Obrigada, obrigada. Estou lisonjeada de poder estar aqui hoje com vocês, e em Nós especial para a gente poder falar sobre um assunto que é tão importante, né? E que a gente precisa falar muito, né? Eu acho que, assim, incansavelmente, né? Hoje faço direção de uma escola na qual eu acabei realizando um sonho de ter a minha própria escola, né? E também faço atendimento, continuo fazendo os atendimentos em consultório, na clínica, mas porque eu acho que as duas coisas se completam muito, né? Para poder dar um olhar diferente dentro da escola também, a gente precisa ouvir lá na clínica o que está acontecendo, né? E uma acaba completando muito a outra, né? Você é psicopedagoga de formação, Ana? Eu sou Isso. pedagoga. Pedagoga, tá. Aí tenho a especialização em psicopedagogia, clínica institucional. Na época da Beta eu fui para uma escola para auxiliar na questão institucional e organizacional, junto aos professores também, né? E acabei trabalhando muito na questão pedagógica. E sou neuropsicopedagoga também. Ai, que interessante. Né? E vem aí, na caminhada, a gente vem fazendo. Agora eu fiz até a especialização, que a gente vai se metendo, Vai, né? tem que ir indo. Do EIDOS. Que legal. É bom para fazer a avaliação de forma adequada. É porque é importantíssima a escola saber avaliar, né? É muito. É importantíssimo. Claro que a escola, ela não vai poder fechar nada. Diagnóstico. Mas ela é um a gente alerta. precisa saber olhar, né? Eu acho que isso é importante. Muitos diagnósticos provêm da escola, né? De um olhar de um profissional que vê que
criança tá com um desenvolvimento neurológico diferenciado. Exatamente. Diferente, não é nem menos nem mais, né? Isso diferente. Eu acho que é importantíssimo, sim, a escola ter uma visão até de todos os CIDs possíveis, né? E Não só do poder... TEA. E eu acho bem interessante quando a Ana traz isso, porque a gente vê tanto, né, Beta, esse falso dilema entre saúde e educação, entre a clínica e estar na escola. Então, toda vez que a gente traz esse tipo de pauta junto à escola, o primeiro movimento da escola é dar um passo para trás e dizer: este espaço não é clínico, este espaço é pedagógico. Como se fossem dois polos opostos e não complementares, como se fossem duas ruas que em momento algum que se anulam, cruzam, né? que se anulam, exatamente. Obrigada pela palavra, é isso. Nos dão a impressão de que uma coisa anula a outra. E aí quando você traz isso, que você começou a estudar muito diante da demanda do TEL muito bebê, muito pequenininho, para fazer a avaliação institucional, e estava na clínica e estava na escola, a gente já derruba aqui em menos de 5 minutos uma barreira que às vezes nos parece intransponível, porque a gente tenta por todos os formatos viáveis, possíveis, amigáveis, delicados, gentis, falar isso. Gente, por favor, ninguém está querendo trazer a clínica aqui para dentro, e ninguém está querendo que a escola pare de ser autoridade pedagógica. Exatamente. A gente simplesmente sabe que outros olhares vêm para trazer isso que a Beta trouxe. Uma criança que está com desenvolvimento aquém ou além, não interessa. Às vezes ela vai para a escola às 8, o pai vai pegar às 18. Quem melhor do que um professor para reparar, para entender que alguma coisa pode não estar bem? O neuro que vai ver ele por 40 minutos e vai medicar, como a Roberta acabou de trazer? Tanto que a gente teve um boom na pandemia, as pessoas falam em moda do autismo, obviamente não é uma moda, mas na pandemia foi inevitável as famílias terem que olhar aos seus filhos. Sim. Porque 24 horas dentro de casa, eu preciso ver a diferença. Eu preciso ver que o desenvolvimento não está tão legal quanto eu imaginava. Ou mesmo estava legal e quando saiu da pandemia, quantas crianças regrediram, quantas crianças agora estão com ansiedade, crianças tomando antidepressivo. Eu tenho vários típicos, filhos de típicos com dificuldades. Porque foi um período de pressão, né? E ali se viu várias coisas, inclusive casamentos que não deram certo, relacionamentos que já não foram à frente, porque tu sair de casa às 8, trabalhar o dia inteiro e voltar e dormir é muito uma coisa. É mais fácil do que ficar 24 horas junto. Eu admiro muito marido e mulher que trabalham junto, porque é dom, né? É uma vontade muito grande de estar o dia inteiro junto. Mas voltando à escola, então, eu parti do mundo ideal, né? Que era escola com clínica junto. E a gente sempre fala, né? Que para criar uma criança, a gente tem uma criança típica, tem 2 pilares, escola e família, né? E aí a típica entra a clínica junto. Então, nós temos 3, mas nós temos 4 pilares, né? Para criança atípica e 3 para típica, que é escola, família e sociedade. Escola, clínica, família e sociedade, porque a sociedade faz parte de uma criação de uma criança, assim como a sociedade é responsável pelos idosos. Já se diz, né, que as crianças precisam-se de uma aldeia para se criar uma criança. Né? Exato. E a sociedade já é um pilar que, né, querendo ou não, exclui 100%. E a escola, ela é a porta da sociedade, né? Porque enquanto os nossos filhos estão numa clínica, escolhida ou não por nós, mas por profissionais com manejo adequado, com vontade de desenvolver nossos filhos. Em ambiente controlado. O ambiente controlado, né? O profissional sabe antecipar o que vai acontecer com essa criança. Se a criança faz isso aqui, ele sabe o manejo adequado para mudar. Então, é um ambiente, né, controlado, como a Débora disse. E a família é a mesma coisa. Então, a gente está em 2 locais seguros, né? Dentro de uma bolha. Essa criança está se desenvolvendo legal. Mas no momento que ela entra na escola, ela vem com as demandas da sociedade. Ela vem com outras criações, outras pessoas, outras cores, outros cheiros, outros barulhos, tudo ao mesmo tempo. E aí é que a gente hoje, 2023, quase 24, a gente vê que esse pilar está ruindo, né? Ele está em decadência muito grande, principalmente no ensino particular. Eu vejo que no ensino público o negócio está bem mais desenvolvido, acho que
pelas leis, eles são obrigados Sim. a se capacitar Sim. mais, a se preparar mais. As famílias do colégio público, eu vejo uma gratidão diferente de estar naquela escola, então eu consegui vaga numa escola muito boa, com uma direção muito boa, eu sou muito grata a estar nessa escola, meu filho ter vaga. Eu não vou implicar com o filho do colega que tem uma neurodivergência ou que ele tem uma deficiência física, que seja. Eu estou ali feliz que eu tenho uma vaga. No particular, a gente já não vê isso, né, Ana? Acaba sendo assim, eu estou pagando. Que na realidade hoje eu acho que a rede privada, em geral, assim, né? As escolas se tornaram muito mais comerciais, né? A gente vê isso nitidamente, assim. E na realidade a escola, ela é uma empresa, obviamente, quando ela é uma rede Com suas privada. dificuldades de se manter. Mas a gente tem que entender que é um negócio completamente diferente. A gente está trabalhando ali com valores, a gente não está vendendo uma mercadoria, a gente, em especial a educação infantil, a gente está ajudando a construir pessoas, né? Exatamente. Eu sempre digo que na educação infantil a gente está construindo, ajudando, auxiliando as famílias a desenvolver alguém, né? Como ser humano para a vida. Né? Na faculdade a gente se torna técnico em algo. Então, assim, existe também, eu acho que uma desvalorização, tenho certeza disso, uma desvalorização desse setor que é tão importante. É aquele meme, né? A escola infantil é mais importante que a faculdade, mas vocês não estão preparados para isso, para essa conversa. Porque é ali que tu vai formar o caráter dessa criança. E é ali que também é um momento que a gente consegue trabalhar mais a empatia das famílias. Totalmente. E muitas vezes a escola, ela tá tão despreparada nesse momento que também não sabe da sua importância. E parece que tudo começa a acontecer a partir do primeiro ano, lá no colégio. E é muito doido, né? Porque a gente sempre fala isso nos grupos e no nosso último curso a gente falou sobre isso, que foi um curso, uma capacitação para famílias, e o assunto escola pegou fogo. A impressão que dá é que da pré-escola para a primeira série, naqueles 2 últimos meses, onde vira a chavinha, as crianças fizeram 15 anos em 2 meses de férias. Porque elas saem de uma sala de aula lúdica, com brinquedos, com um olhar diferenciado, avaliando ele com ele mesmo, tentando fazer a interação de pares. E chega na primeira série, começa a reta final do vestibular para ser alguém na vida. E aquela criança continua a mesma criança. Ela precisa daquele horário no pátio. E aí tu começa a ver um lanche rápido. Eu tô com algumas mães falando, meu Deus, o lanche começou a reduzir agora nos últimos 2 meses da pré-escola para adaptar que na primeira série o lanche vai ser 15 minutos e não mais 40. Não vai mais brincar no pátio com escorregador, é uma bola, uma corda e corre aí num pátio asséptico, né? Totalmente sem grama, sem nada. Então já é um baque para essa criança, né? E as famílias ainda mudam essa visão. Aí a criança engraçadinha que antes estava ali brincando, correndo, que não tinha problema, passa a ser um problema. Meu filho não está conseguindo desenvolver tão bem porque o teu está correndo na sala, porque o teu faz barulho. Só que, por lei, todas as crianças devem estar na escola. É direito de todos estarem na escola. A gente está falando de crianças. Agora, as crianças se ajudam muito, Se ajudam muito. Porque, assim, eles se acolhem, né? Eles se entendem, né? Bom, o meu problema com a escola não foram com as crianças, nem com os professores. Eu sou filha de professora e acho que a gente precisa abraçar essa classe e ajudá-los a se empoderar, entender essa lei, entender o que pode, ensinar manejo, para esse professor poder bater o pé e dizer, é assim. Porque eu vejo que os professores estão acuados. Muito. Eles estão com medo Eles do que não sabem acontece. o que fazer e como fazer, né? E aí as famílias é que complica, né? O meu problema na escola todo... O Theo tá fora da escola agora, né? Eu tirei em maio. E para mim isso é terrível. Foi uma decisão terrível de se tomar. Mas assim, as famílias muito difíceis. Eu queria até, porque a gente já conversou muitas vezes sobre isso, e em lives e tudo, mas não tem nenhum episódio em que você traz a história do Theo. Eu acho que vale aqui, né? Acho que é nesse importante. momento. Isso, você contar como é que foi tudo isso desde o ano passado. Desde o ano passado. O Theo fez a parte infantil, né? Ele fez lá na escola que estávamos juntas. No momento que a Ana saiu, o negócio mudou totalmente, porque é a questão da visão de uma pessoa. Como ela coordenava todos os professores, as coisas eram muito bem organizadas. Eu tinha, em todas as fotos, o Teodoro aparecia, o Teodoro incluído porque em educação infantil a gente recebe foto no grupo, do aniversário do coleguinha, da atividade que foi feita, o Theo estava sempre ali, presente. No momento em que tu saiu, nunca mais eu vi ele em foto nenhuma.
Eu podia chegar às 2, às 4, às 6 para buscar ele estava sempre no mesmo canto lendo, o hiperfoco de livros. E é muito cômodo tu deixar a criança que gosta de dinossauro, a criança que gosta de livro, quietinha no canto, e aí eu vou ensinar os outros, porque aquele lá não tá aprendendo igual. Mas tá, né? Tá aprendendo. Sempre, o tempo todo. Então, tirei, aí eu coloquei numa outra escola que foi excelente, pandemia, né? Aí então ele sairia do jardim para a segunda série, porque ele não fez nem o pré nem a primeira. Precisei judicializar, pedir para ele fazer a primeira série, porque imagina tu cair do jardim para a segunda. Importantíssimo, né? A primeira série na vida de uma criança, a pré-escola né, já é, gente? né? É retenção, isso que chama, A né? gente precisou entrar judicialmente. Isso. Algumas pessoas erroneamente acham que a escola tem o poder de reter, não tem. Pela lei não pode, apesar de ser extremamente explicável a retenção, né? E que tá na lei que o autista deveria ter o seu ritmo, né? Mas igual o MEC não tem o que fazer. Então entramos judicialmente, o juiz autorizou, fizemos a primeira série. Setembro do ano passado, ali na primeira série, começou uma treta. Aí aquela 7 anos de idade e a gente com uma questão, porque o Teodoro tem dermatite, né? A PLV, aquela questão, quando come algum leite, algum chocolate, se coça, aquela coisa toda. Baixou a calça para se coçar. E uma menina viu ele, mas foi assim, ó, ele tem uma T, né? Que é a professora do jardim que acompanha ele desde então. 2 segundos, baixou a Naná, já levantou. Abuso sexual. Meu Deus. Lembrando, gente, isso é uma coisa muito importante. Não é critério diagnóstico, mas está presente em 90% das crianças TEA. A dificuldade da leitura social do ambiente, né? Entender, a leitura... inclusive, uma piada, um bullying. Isso. Então, assim, uma criança de 7 anos, autista, que está com coceira... Ela vai tirar a roupa. Ela vai tirar a roupa para se coçar. Eles tiram a então, roupa. assim, eu acho que esse ponto a gente já tem que... Ali já é o ponto de você chamar uma reunião. Você concorda, isso, Ana? Claro. Então, vamos ir contando essa história por partes. Ali já era o ponto de chamar uma reunião e dizer: este menino tem questões sensoriais, ele tem uma questão tópica, a bundinha dele tá aberta. E que numa sensibilidade dentro do TEA vai ficar muito mais... exacerbado. Então, foi isso que aconteceu. E é aquela dificuldade da escola maior, né? Porque aí, enquanto tu tá na educação infantil, essa comunicação chega nas famílias. A Ana sabe, eu entro na escola, eu mando uma carta para as famílias, falando quem é o Teodoro, o que é autismo, como ele sente, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque eu acho que é direito das famílias explicarem para o seu próprio filho: olha, você está recebendo um colega com autismo é isso, ele não vai brincar contigo, não é porque não quer, ele não te responde, não é porque ele não quer, é porque ele não fala, e ele não fala por isso e isso, porque quando eu saí da educação infantil, as mães todas me agradeciam: nossa, muito obrigado pelo privilégio de eu ter podido falar de divergência com meu filho e não a vida, não um colega que fez uma piada. E eu consegui ensinar da minha forma. E sempre funcionou muito bem. Quando a gente entrou na escola maior, não pode mandar a cartinha porque vai rotulá-lo. Gente, um autista é autista em qualquer lugar. E é uma opção da família, né? Tem famílias que não querem, não mandam. E as famílias entendem muito melhor quando tu tem a narrativa, né, na tua mão, que tu já tá se apresentando, explicando quem é essa criança, as dificuldades que ela tem. Aí o que aconteceu? Briga, discute, a família lá intolerante, ameaçando nos bater, porque isso tudo bem podia na escola ameaçar a força. Sim, mas esse não é um problema. Isso não era um problema. E aí trocamos de sala, setembro. Então, quer dizer, ele estava super feliz na turma. Você foi acompanhada por um guarda, lembra? Precisei ficar com segurança, porque esse cara nos ameaçou, o pai. Eu lembro dessa situação. Entrando e saindo da escola com segurança. Ok. Eu tinha mais a perder, né? Eu não entendo a cabeça da intolerância da outra pessoa, o grau de agressividade. Então, depois faz alguma coisa com meu filho, eu vou me arrepender o resto da vida. Então, ok, vamos trocar de turma. Troquei. Esse ano, tudo bem. Aí, o que aconteceu? De setembro a dezembro, maravilhoso. Uma professora extremamente dedicada, a Prof. Dani, fez tudo para incluir ele, para aceitar ele na turma. Foi assim, ó, gente, um ano impecável. Não teve uma reclamação. Mesma turma desse ano, tá? Para ver como professores fazem a diferença na vida das pessoas. Sempre, né? Esse ano começou o ano. Outra prof, com bem menos vontade, mal encostava nele, não chegava muito perto dele. E o Theo encosta. O Theo
às vezes belisca, aquela sala que tá com barulho, ele fica nervoso. E aí começa. Cada encostão, encostou. Encostou. Eu falo, gente, mas é lepra ou é autismo? Porque, pelo amor de Deus, né? E aí, AT mais monitor. Todo mundo em cima. Porque, né? Cuida pra não encostar. Foi indo. Ali por abril, maio, eu vi que ele tava com muita coisa do sensorial. Muito, muito. O tempo todo saindo da sala. Conversei com os terapeutas, com a Marta, a médica. Vamos tirar ele um mês. Vamos dar um respiro para ele, tá muito sobrecarregado, porque a escola é sobrecarregada. E vai transbordando, né? Vai. Porque não tem como. E aí tiramos um mês, ficou na clínica, a Naná ia com ele pra clínica, a escola mandando os materiais, a gente fazendo na clínica super bem. Nesse um mês a escola me chama, porque ele nem estava na escola. A gente recebeu um processo de uma família porque ele ganha mais atenção do que ela. Oi? E eu disse, tá, e o que vocês querem que eu faça com essa informação? Vamos ao processo, Nós vamos né? trocar ele de turma de novo. Aí eu falei, não. É a segunda vez que ele não fez nada. E a dificuldade, gente, de adaptar uma criança numa turma nova, um autista numa turma nova, é uma coisa absurda. Ele com quase 9 anos, 8 anos, olhar 2 turmas no pátio brincando que já foram dele e sem entender o porquê que ele não tá lá. Por que ele tem que se adaptar a uma nova turma? E aí vai chegar uma hora que acabou as turmas da escola, porque toda reclamação eu vou trocar de turma, Aí sim ele tá rotulado, né, Beta? Porque a partir do momento que ele começa a ter que estar cada vez num lugar, o rótulo tá aí, Claro. né? A cartinha não foi o rótulo, né? E aí, tipo, o monitor exatamente. da escola do nosso lado, a AT do nosso lado, e não adiantou. E aí eu cheguei em casa muito chateada, eu fiquei acabada, né, amiga? Sim. E aí o Samuel olhou pra mim e falou assim, não, agora ele vai sair. Não tem condições. Porque é a segunda vez que tô... A primeira a gente até entende. Eu não sei a dor daquela família, eu não sei o Sim. histórico, eu não sei aonde as coisas batem neles. Todo mundo tem seus problemas, seus traumas, tu entende? Eu não sei o histórico daquele pai, daquela mãe, para aquilo ter machucado tanto. E tá tudo bem, eu respeito. O que eu podia fazer é tirar da turma, tá ótimo. Fui lá e fiz, mas eu não vou fazer isso a cada meio ano, né, gurias? Não vou fazer isso a cada meio ano. Então tiramos, ele hoje tá na clínica, com um laudo médico, toda uma Sim. explicação, né? Porque não dá para tirar da escola. Porque aí tem esse problema, a escola não nos quer lá, porém precisamos, por lei, estar lá, senão o conselho tutelar vem me reclamar o porquê que meu filho não tá na escola, né? E agora a gente entrou na luta do vaga para ano que vem, né? Então, Teodoro tá fora da escola desde maio desse ano, Desde né? maio. Janeiro agora volta para a escola, conseguimos vaga numa escola excelente. Só que o que acaba acontecendo com a realidade das famílias atípicas, a gente não tem poder de escolha da escola. Eu não posso ser que nem uma mãe comum, normal, que eu olho aqui um leque de 20 escolas na cidade, deixa eu ver a pedagogia dessa, como é que essa aqui age com a questão de diversidade. Alimentação. Essa aqui, alimentação, nossa, que legal. Essa é perto de casa. Essa aqui eu ouvi falar que a direção é excelente. Não. Ver valores. Eu tô indo para uma escola que eu não consigo pagar. Eu não sei como eu vou fazer. É 3 vezes o valor da minha escola anterior. E eu vou ter que me virar, gente. Porque você visitou quantas, Beta? 6 escolas. Sim. 5 vagas negadas. Sim. Não tem Sim. vaga, não tem vaga. Então a gente não tem um poder Agora, de no escolha. primeiro contato, tu vai, né? Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe Quando que é tu autista. fala, Aí não tem temos vaga. condições. E Ana. das 6 que eu visitei foram as que aceitavam um assistente terapêutico. Porque também não me adianta. Eu tenho um autista nível 3 que não Ele fala. precisa desse Ele suporte fala do por AT, iPad. né? Tem escola que nega iPad. Gente, negar um iPad para criança que não fala é a mesma coisa que tu tirar a cadeira de roda de um cadeirante. Falar agora caminha, porque é injusto tu estar sentado enquanto todos caminham. Todos vão caminhar esse corredor, querido. Então tu levanta e tu caminha também. E poder explicar para as crianças, né? Ele utiliza para se comunicar. Pra se comunicar, ele não consegue Não, falar. os outros não vão querer um iPad porque Exato. Ele não tá porque jogando joguinho. esse é o discurso, né? Exato. É injusto Exato. com os outros. Mas Exato. não é, né? Eu queria agora, diante desse relato todo da Beta, que você apontasse, assim. A gente fazer bem um advogado do diabo aqui mesmo. Mas eu queria que você apontasse, assim, o que poderia ter sido diferente em toda essa história, Ana? Sabe, Débora, eu fico pensando sempre muito nisso. Porque essa história, pra mim, ela, apesar de não ter acontecido comigo, eu acompanhei Ela é ela muito de perto. dolorosa, ela é assim, difícil. eu ouço, eu já tenho vontade de chorar de novo.
porque ela é um gatilho Eu tô para mim, porque medicada. porque eu participei desse processo. E olha, eu fico toda arrepiada. Não, o dia que eu assim, consegui vaga na escola, foi muito essa pessoa horrível. gritava no meio da rua quando eu liguei pra ela falar, consegui uma vaga na escola. Porque Ela não é gritava, ela possível gritava, ela gritava, e numa chuva, ela E que uma algo tão criança passe simples, por né, assim, isso. que né? uma seria família, simples uma família pra típica não todos, consegue né? imaginar. E aí, assim, gurias, todo mundo me diz a mesma coisa. Ah, mas vai pro colégio público. Gente, se eu for para o colégio público, eu estou tirando a vaga de uma criança do colégio público. Uhum. Enquanto eu puder pagar o colégio particular, é um direito eu botar no colégio particular, porque se eu pegar essa vaga do público, eu vou tirar a vaga da criança, da mãe que precisa trabalhar, da mãe que tem 5 filhos e precisa da escola pública, porque também só tem 2 vagas por turma no colégio público Uhum. de autista. Então, assim, se já tá difícil no particular, pensa no público. Verdade. Apesar dele estar mais bem preparado, com pessoas mais adequadas e o ensino está correto, os monitores mais bem preparados, aceitando a ter. Sim. Todo colégio público aceita assistente terapêutico. Por que que o particular não pode? Uhum. E aí, se eu colocar no público, eu tirei a vaga de alguém. Isso me quebra. É muito fácil eu chegar e falar, ok, vou botar no público. Eu não vou gastar Sem 3 olhar vezes pro lado, mais. né? Na Sim, realidade, Mas eu sem tô olhar pro tirando lado. outra criança Sem, da sala. sem analisar contexto, né? Eu não posso fazer isso. Tu sabe que dentro desse contexto todo, que é muito doloroso, né? Muito. Porque é bem isso, algo simples que a gente faz ali de escolher, que já não é simples, né? No aspecto de ter uma escolha de algo na vida dos nossos filhos, né? Mas tu ter a oportunidade de poder olhar um leque de opções quando esse leque não tá disponível, né? E nós 3 temos filhos típicos. A gente sabe o que é escolher uma escola pelo viés pedagógico, pelo tipo de colegas que eu quero que meu filho tenha. Gente, os meus amigos de infância, eu sou amiga até hoje dos meus colegas de primeira série. Nós temos um grupo até hoje, a gente tem um amor enorme um pelo outro. E isso é tirado dos nossos filhos. Nossos Exatamente. atípicos, sim. Nossos filhos. Porque assim, quando me perguntam, a gente já teve um quiz, né? Qual é o teu sonho? Meu sonho é meu filho ter um amigo. Eu não quero 20, eu quero um amigo De verdadeiro. verdade, né? Que ele consiga ir pra aula e que ele sabe, eu vou encontrar o Benjamin. E a gente vai brincar. E que esse Benjamin vai ser meu amigo quando eu me casar, quando eu, entende? Quando eu for jogar bola, quando eu... Não tem. E quando a gente vai falar do aspecto de inclusão, a gente fica muito à mercê das pessoas, né? Por quê? Porque vai Porque depender das pessoas, como é que a né? mesma turma deu problema com uma prof E não deu com a outra. Porque São as isso vai- barreiras atitudinais, né, Ana? Exatamente. Vai depender das pessoas e da gestão dessa instituição, né? muito. Como é que a gestão olha para isso, né? Eu vou te dizer, E eu isso tava é no o que vai nos colégio... bloquear muitas vezes, A gente né? estava num colégio considerado inclusivo. E aí, a questão do considerado inclusivo, né? As pessoas acham que aceitar a matrícula, aceitar o AT, A inclusão. te dar uma PEI, é inclusão. Não é, gente. A inclusão é fazer o que vocês fazem na escola. Reuniões, eventualmente, com todas as famílias, falar de diversidade. Porque não é só a diversidade do neurodivergente. Nessa turma de 20, 30 crianças, vai ter um gay. Vai ter uma pessoa a com escolhas inclusão, diferentes. e aí Vai que ter um tá. ateu, vai ter um É pra cristão, vai ter... tudo. A inclusão, ela tem que São começar pessoas diferentes. o tempo todo, né? E aí eu vou excluir todo diferente Exatamente. dessa turma de 25? Exatamente. Então aqui o autista vai pra cá. Tem a mãe solo, o Down vai pra que cá. eu escuto muitas vezes um sofrimento enorme, Enorme. porque existe um preconceito Enorme. terrível ainda, né? E aí uma mãe solo com filho ainda típico, gente... E a maioria é solo, né? 80% dos pais vão embora Vão antes embora. de 5 anos. Então, Exatamente. as mães atípicas assim, são solo, a maioria. Tem tudo isso, né, que se comporta. Muitas vezes é ter uma questão de ser atípico, a questão da raça, né? Então, assim, tudo isso vai se somando, o quanto é difícil. E a instituição, a escola, ela precisa estar olhando para tudo, para ser inclusiva, ela precisa olhar para todos esses campos. Ela tem que olhar para todas essas múltiplas linguagens, para todo esse universo, porque a escola, ela é a microsociedade. É ali que as coisas se estabelecem. Agora, se dentro da instituição a gente conseguir trabalhar de forma verdadeira com as dificuldades, porque elas existem, e elas vão bater para nós. Vai ter família que vai olhar e vai dizer assim, eu acho que o meu filho está perdendo. E aí eu vou poder dizer, então vamos lá, eu vou te explicar.
Por que ele tá perdendo? Tu não Que eu tem acho que ideia é do isso quanto que ganha, faltou é. no caso do Theo, né? Eu conversei com a escola, eu falei, eu acho que no momento da matrícula, se vocês. E realmente, assim, as meninas do AE, excelentes. As meninas da parte da inclusão, excelentes. Eu não tenho nada a reclamar. Sempre tentando muito. Só que fica no núcleo da inclusão. Não se espalha para a escola. Exatamente. Não é a uma escola instituição. inclusiva, é o Ela tem um núcleo da setor. inclusão. Naquele setor as coisas funcionam. E aí, realmente, e eu sei que elas têm um limite, porque no momento em que elas chegam com um problema do aluno da inclusão, como eu ouvi em reunião, né? O aluno da inclusão, não era o Teodoro, era o aluno da inclusão. Quando elas chegam com Aquele que elas não queriam rótulo. Que já estava rotulado. O aluno da inclusão e a turma da inclusão não é ouvida pelo todo. Claro. A direção não tentar ver o aluno da inclusão da melhor forma. E elas acabam tendo que obedecer quem? A direção de uma escola que tem outras 24, 25, 26 crianças pagantes cobrando. Porque a questão é essa. Eu pago, eu cobro. Né? O processo hierárquico, né? Eu acho que é importante que a gente traga esse ponto também, né, Ana? Você comanda um olhar inclusivo. Você é a maestra de um olhar inclusivo dentro da instituição em que você está, diretora. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sim. Que o processo seja de cima para baixo. Exato. Que ele aconteça no chão da fábrica o tempo todo. É preciso, é importante, porque é ali que a gente opera, né? É o professor que está operando com aquela criança. Mas o olhar institucional, se ficar reduzido a uma sala de recursos, a um só vai AE, acontecer ali. ele não vai acontecer, A não vai gente teve na ultrapassar. PUC, né? Não. Com as alunas de uma pós de pedagogia. Como é que era o assunto da pós da Famílias atípicas, era isso. mas a aula dela era outra coisa, era sobre famílias. Isso. E aí eram várias pedagogas de escola, né? E as perguntas mais variadas, assim, porque elas ficam amarradas. Então elas nos diziam, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente quer fazer acontecer, mas a gente não consegue que lá em cima nos libere. Ou assim, eu sei que o meu aluno XYZ tá com dificuldade no olhar, tá com dificuldade na fala, mas a diretora me proibiu de comentar com a família. Isso é o mais comum. Isso é comum, né? Muito. Ou achar que a criança de altas habilidades, que também é uma dificuldade gigantesca, porque imagina, eu tenho altas habilidades, essa aula acaba sendo para mim extremamente monótona, enfadonha, porque eu já sim. sei aquilo. A professora, às vezes eu recebo relatos de mães que falam, meu filho quebrou a sala inteira. E aí, tipo assim, mas o que aconteceu? A professora mandou ele repetir algo que ele já fez. Na cabeça dele, eu já fiz, eu já sei isso. Por que tu tá mandando fazer de novo? E é muito difícil para eles essa questão social de entender. Então, assim, já é bastante aquela aula para aquela criança. E ainda as pessoas acham, ai, olha, altas habilidades, ele é super inteligente, é um gênio. E deixa pra lá. Não. A gente ouviu agora uma professora de altas habilidades na premiação e foi excelente a fala dela, assim, que precisa de um olhar diferenciado. O TDAH precisa de um olhar diferenciado. Porque eu sou uma pessoa com um déficit de atenção gigantesco. Então, passou o passarinho, acabou pra mim a aula. E aí, eu sou da época que apagava muito rápido o quadro. Gente, era uma aula ansiosa. Eu imagino. 24 horas. Correndo, né? Porque o medo de ter que escrever, só que daí se passou alguém lá, eu já não lembro que eu tenho que escrever, já não lembro nem que linha que eu tô. E era horrível. Então, assim, são pessoas, crianças, adolescentes em sofrimento. É um local que hoje deveria ser acolhimento, amor, amizade, formação de caráter, e é um lugar de sofrimento. Exatamente. Tanto que temos, né, gente, uma realidade muito dura no Brasil de alunos voltando às escolas e atirando, esfaqueando, matando, porque é um local de que sofrimento. memória, deixa memórias muito, muito doloridas. Isso. Então, se a gente continuar botando embaixo do tapete esses problemas, e não é só de autistas, é no todo. É no todo, né? Na diferença no modo geral, né? Parar de fingir que bullying é normal, eu passei por isso e tá tudo bem. Não é normal. Tem que cortar. As famílias não podem deixar se criar. E tu sabe que eu tive um momento, assim, né? Que eu ficava pensando que professor
tinha que ser que nem médico, né? Que não trabalhar com inclusão é a mesma coisa que o médico não mexer no sangue, né? Isso pra mim era assim, não, mas como assim? Como que essa professora não consegue? Gente, como é que o médico não vai ter medo de sangue? Então, como é que ele é médico, né? A opção estaria equivocada na essência, né? Exatamente, na essência. E, claro, a gente ainda tem historicamente a questão da instituição educacional, né? Nós temos aí lindos textos maravilhosos que a gente sabe que a prática, ela tá bem, muito longe disso, né? E ainda a gente vem nesse processo. Mas hoje eu vejo que a instituição e a gestão, ela é tão importante, inclusive na escolha da professora que vai estar com esse grupo, com essa turma. De perfil. Hoje não é só o currículo. Não é só o currículo, eu preciso entender que esta professora vai conseguir manejar bem esse grupo e esta criança que está neste grupo. E aí a gente vai ter um sucesso. Tu sabe que essa não professora é simplesmente de agora... pegar uma professora e colocar ela. A gente não sabe qual é a sacolinha que ela leva. A gente não sabe quais são as vivências dela. O que vai ser um gatilho, porque ela também é uma pessoa vai ser um gatilho para suas dificuldades, né? Então isso precisa ser avaliado também. Dá trabalho, dá, mas tu tem que sentar e ver, ó, eu tenho essa professora, eu sei que o perfil dela é esse, e aqui ela não vai funcionar bem, nem com as famílias e nem com essas crianças. E a escola tem uma coisa, né, gurias, que é ponto de vista. Eu posso estar na mesma escola que tu, eu tenho um TEA nível 3, tu tem um TEA nível 1, pra ti pode estar horroroso e pra mim maravilhoso. Porque depende da profissional que tá com a criança, da situação dessa criança, se a criança tá feliz tendo um pátio, correndo, ou não, uma criança que tá em sofrimento porque ela não consegue entrar na turma. É pra cada um que a gente porque vai olhar. Porque o nível 1 tem isso. Hoje tá na treta, né, no momento, a discussão do nível 1, nível 2 e 3 na internet. As pessoas têm uma tendência a diminuir o nível 1 como se ele fosse mais fácil, mas é nível 1 de suporte. Ele precisa de suporte. Sim. E eu acredito que seja... Claro que o nível 2 e 3, a gente está falando de dormir, comer, sobreviver, precisar de ajuda para tudo, dependendo da criança, né? Para tomar banho, para limpar a bunda, para vestir, é outro tipo de demanda e não diminuindo de forma alguma, até porque eu tenho um nível 3, sei da quantidade de suporte. Mas o nível 1, que aí a gente entra na escola... A gente brinca que a escola está mais preparada para o nível 1. Não é que ela está preparada, ela aceita melhor o nível 1 porque mascara melhor. E aí tu ouve, né, Beta? Ai, mas essa criança nem parece autista. Nem parece autista. Só que por dentro, eu ouço isso essa todos criança os dias sobre meu filho. Ela tá em sofrimento porque ela não consegue falar, ela não consegue entrar na turma, porque mesmo que ela fale, ela não está falando o que ela quer falar, ela não tem uma conversação, uma troca adequada. Essa criança está se sentindo menor, está em depressão. Esse adolescente passou uma vida na escola excluído. A gente tem altíssimos índices de suicídio, de autistas nível 1. Sim. Por inadequação. Passa pela escola, não necessariamente consegue trabalhar. Não necessariamente consegue trabalhar depois. Conheço autistas que fizeram 5 faculdades e não trabalham em nada. Porque enquanto eu estiver no meu intelecto, tá legal. Mas no momento quando que eu precisar ir pra vida, claro, eu tenho os meus gatilhos. Então, eu acho que assim, ó, se a escola tivesse um olhar diferenciado, seria tudo mais fácil para essa criança, pra essa pessoa. Porque é o profissional que tá ali, que tem que olhar e falar assim, cara, porque assim, gente, pra mim, professor é super-herói. Ele forma vidas. Eu tenho professores que eu carrego comigo um carinho de uma vida inteira, que me moldaram em momentos importantes por coisas mínimas, né? E ele faz a diferença se ele quiser. Ele faz muita diferença se ele quiser, mas tem que querer, né, gente? A gente tá aqui cancelando um curso de manejo, de adequação, de leis, porque eu acho que tem que saber da lei também, de neurologia. Mas tu entende que a gestão de qualquer instituição, ela tem que chegar e dizer, olha só... Preciso que vocês estejam lá, né? Vamos todos juntos. Mas eu quero trazer um ponto que a Ana liga trouxe. E fala, eu vou levar todos os meus professores. Que valor a gente consegue fazer? Exatamente. Vamos. Eu quero trazer um ponto que a Ana trouxe que eu acho que é muito importante. Há pouco você disse, a gente ainda tem uma série de livros, a gente ainda tem um processo educacional engessado e que tem um olhar muito assistencialista.
né? Você não chegou a falar essa palavra, mas eu entendi que era isso que você queria dizer, né? A gente ainda tem uma educação muito ligada a uma função social assistencialista Exatamente. e não educacional. Então, enquanto a gente achar que a escola é o depósito de pequenos, grandes, que ainda não cresceram o suficiente para trabalhar, estarem no mercado de trabalho, e que ali tudo vale, a gente não vai sair desse lugar. Não. E isso também me parece que é um debate que ultrapassa a questão da inclusão. É um debate que precisa ser Pra feito todos. por toda a sociedade. Porque a gente vem de uma... A minha geração, nascida na metade dos anos 70, a gente tinha isso. Não tinha opção de escola, não tinha assim aquele pai preocupado com... Não! Era o Você que ia para a tinha. escola... Então, assim, eu acho que essa mudança de cultura também é muito recente. A lei brasileira de inclusão é muito recente. A presença dos nossos recente, filhos na nossos escola é recente. Então, é tudo muito recente. A gente está dando os primeiros passos, né, Exatamente. Ana? A gente está engatinhando nesse modelo educacional. Então, eu já queria te agradecer muito e te dar os parabéns, porque quanto mais Anas a gente tiver dentro da clínica e conseguindo fechar a porta da clínica e abrir a porta da escola, ou o caminho inverso, acho que todos ganham. E eu sei que você bate muito na tecla do não rotular pelo rótulo, não porque ele diminui, mas porque ele tira a singularidade de cada Exatamente. criança, né? Exatamente. Então, eu acho que é Mas muito não importante. veda a família, tu não trava o caminho daquela família que quer apresentar o Isso, diagnóstico e é do filho. isso. Tu pode falar sobre, e que bom que a família já está preparada para isso, porque a gente também precisa respeitar isso. Tem famílias que ainda não estão nesse momento. Exatamente. E aí tá tudo certo, né? Poder falar com as crianças, né? E aí, enfim, com os adolescentes, se for o caso. Falar desse colega que está chegando, mas isso não é só sobre o colega que está dentro do espectro. Isso tem que ser uma dinâmica da escola para qualquer colega que entrar na sala. Que assim como ele é loiro, moreno, de olho preto, olho branco, ele é autista. Tem gente que gosta de um abraço, tem gente que não gosta, tem gente que não se importa com barulho, tem gente que se importa. E eu não tô falando nem de espectro, eu tô falando num todo. Então a gente precisa olhar para essa singularidade, para essas diferenças e trabalhar isso em sala de aula. Tanto que o bullying tá aí, que eu porque se não acho- tem entendimento dessas diferenças, né? Eu acho que a escola infantil tem um pouco mais esse viés da escolha da criança. Vocês abrem um leque de escolhas. A gente cansa de ver vídeos na internet lá de que tem uma listinha, se quer dar beijos, se quer abraçar, se quer bater a mãozinha, e a criança ao entrar na sala escolhe, a professora faz aquele cumprimento. A gente não vê isso com o adolescente, a gente não vê isso com a criança maior. Parece que chega um momento que engessa. Todos são iguais agora E para chegar naquele hoje objetivo. eu né? brinco que os meus guris e as minhas gurias estão crescendo, porque hoje eles estão na adolescência, né? E o quanto, com todo o acompanhamento que eles têm desde muito cedo, é uma fase muito difícil. Então imagina para quem ainda não tem nem Pra gente foi acesso. difícil, né? Para nós, né? Não tem acesso a esse tratamento anterior, Sim. né? E chega de repente, e eu tive agora recentemente um menino de 17 anos, ele teve o diagnóstico agora. Querido. Né? E aí que ele entende, assim, que ele diz pra mim, não entendo por que tem que sair pra dançar, qual é? Pra que Qual é aquele a moral? barulho e ficar se mexendo, né? E a questão E é isso, fazer a é. leitura desse espaço, Querido, né? entendeu ele, né? Querido, maravilhoso, né? Ele é incrível, Querido. mas assim... Que bom que ele pode Que falar bom isso. que ele consegue. E quantos não conseguem falar? E Fica em quantas sofrimento. crianças lá na educação infantil, a professora muitas vezes, e não por mal, por falta de conhecimento, não entende o que aquela criança está querendo. Que ela não está batendo porque ela quer, ela está batendo porque ela está invadida por muito Ou por é- ou por estímulo, dor porque ela está negativo. transbordando, porque quando ela levanta daqui, ele levanta do canto e vai lá no outro e bate no colega. Mas não é intencional. Ou é uma comunicação, eu tô querendo comunicar algo. Exatamente. Ou eu tô com alguma dor, ou algo tá me incomodando profundamente, porque sensorialmente é uma sobrecarga, inclusive pros típicos, né?
ficar horas. Esses dias eu vi um vídeo da minha sobrinha, seguido botam no Instagram da escola uns videozinhos deles, e aí minha irmã me manda, né? E aí tava tendo tipo uma palestra na sala de aula, eles todos sentadinhos, e ela é um amor, coisa mais fofa. E aí eu vi ela sentada, aquele pezinho mexendo, e todos com os pezinhos mexendo. E eu consegui olhar aquilo e pensar, nossa, tá muito aversivo para eles. Eles devem estar há muito tempo sentados ouvindo essa pessoa. E assim, ó, sabe aquele monte de pé embaixo? Tem que controlar aquele corpo. A minha vontade ali, né? era de dizer, vamos dar um tempo, deixar eles correrem um pouquinho Isso e voltar. aí, porque todos típicos. Esses dias agora, e a gente eu tenho o costume, a gente sempre vai chamando as famílias para conversar, mas não é para conversar para se queixar, é pra gente conversar se tá indo bem ou se não tá indo bem, e o que a gente pode melhorar, legal, né? Se o caminho tá bom. E nós identificamos numa criança que ele ficava muito incomodado em alguns momentos. E eu observando com a prof ali, eu me dei conta, ele tem os olhos claros, que toda vez da luz do sol, qual é a criança que vai pro pátio e pede para voltar para a sala? Algo né? tá incomodando. Algo não tá bem. E aí a gente identificou, pedimos que a família fosse oftalmologista e ele tem... desculpa, a questão dele de filtro nos olhos, que tem um nome para isso, não me recordo agora, é mais baixa. Então, a luminosidade, quando entra, ela entra de forma muito mais agressiva. Né? O que a gente fez? Óculos escuro infantil. Ele ama, ele anda por tudo, ele tá faceiro. Às vezes é uma solução, né? Mas o que é Mas isso? isso é um detalhe que faz a diferença. Não é um né? detalhe. Isso é a diferença na qualidade de vida de uma criança, da turma toda, porque essa criança poderia começar a bater, poderia começar a apresentar comportamentos. Isso é a diferença na qualidade de vida dessa família, nas férias, para sair para um parque. Então, é um assim, olhar muito diferenciado. Atenção, né? Estar atento aos sinais. De novo, aquilo que a gente falou agora há pouco. Que lugar é melhor do que a escola, em que essas crianças permanecem, na melhor das hipóteses, 5 horas, se não 12. Aonde vai aparecer o filtro do olhinho que é sensível? Ali. Exatamente. Então, isso eu acho que se rotularem a uma criança difícil que não sai e fica na sala, nunca se descobre essa qualidade de vida. E como é que ele vai... Ele não vai conseguir dizer. Ele não vai conseguir dizer. É a luminosidade que me... sempre. Exato. Né? Uma criança que, aí a que família adquire isso começa a falar, né? Quando a gente chega na praia... Agora eu Isso, entendi. claro. Eu chegava na praia e ele não queria ficar. Isso, né? claro. Aí acha que é aversiva areia, que é a praia, e não era. Era algo ali, né? E eu acho que é pra gente encerrar mesmo. A gente ainda tem um tempinho. Temos um A gente tempinho? começou uns 10 minutos depois. Porque eu acho, eu agora. fico sempre com medo, porque eu acho que é bem literal, né, que a gente se preocupe com os atravessamentos dessas crianças, né? Então, essas crianças são atravessadas pelas suas famílias, são atravessadas por questões biológicas, são atravessadas por questões físicas, são atravessadas por questões neurológicas, e todos esses lugares de existência dessas crianças precisam ser visitados dentro da escola. Então, às vezes, é uma bundinha que está assada. E mesmo uma criança típica vai sentir muita dor e talvez baixe a calça para coçar. Sim. Porque a gente pensa, né? Então, assim, mesmo uma criança... O fato deste caso que você trouxe dos olhinhos, faria alguma diferença ele ser ou não autista? Nenhuma. Não. A diferença que eu vejo então, é que a família atípica, por estar dentro de clínicas, por estar tendo manejo adequado, está tendo uma educação diferente em avaliar, o que a gente aprende muito, né? Avaliar o antecedente. Avalia o antecedente. Ele está começando com um problema, a gente avalia o antecedente. E aí entra a diferença do AT e do monitor na escola, que a gente nem chegou nesse assunto. Óbvio que se a escola estivesse com manejo adequado, a gente não precisaria do trabalho do AT. É verdade. Porque no momento em que a escola se capacitar, a gente não precisa do AT. A gente não coloca o AT lá porque a gente quer. Porque a gente quer fiscalizar a escola. Porque eu quero ter alguém do meu lado para me dizer o que fizeram com meu filho. Longe da gente ser isso. A gente precisa de alguém com manejo adequado. No meu caso, eu preciso de alguém que consiga ler o antecedente do Theo. Se ele chegou aqui e empurrou alguém, o que aconteceu antes?
o que estava acontecendo. Então, assim, a AT é um assistente terapêutico treinado pela clínica, né? Que tem horas de terapia com a fono, tem horas com o TO, tem horas E com que eu tenho na escola e que funciona muito bem, gurias. Muito bem. Porque eu nunca tive a escola problema. aprende com a AT, né? Porque o que acaba acontecendo? Dá trabalho no aspecto que um pouquinho Mais metida, adultos, né? a gente também fica observando o AT, Claro. né? E junto com a Mas é bom pra clínica, aprender, porque e é um junto com a todo. clínica, a gente também pensa junto. Então, a gente tem encontros com a supervisora do AT, eu Sim. faço, né? Eu também aceito, mas pode. E... Deixa eu tirar isso aqui. E aí, eu vou conversar com ela. E aí a gente vai dizer, olha, tá funcionando isso, não tá? O que a gente pode organizar? Como é que a gente pode manejar melhor? A gente tá achando... Por exemplo, eu tenho uma situação que eu disse pra supervisora, eu acho que a T tá sufocando demais. Vamos tentar deixar ele com mais autonomia. E a T foi lá e deixou ele com mais autonomia e a gente teve um salto. Ou até Mas- ensina o manejo pra prof e a prof começa a assumir. A e vai prof indo, já assume, a T né? sai um pouco. E eu tenho, assim, eu sempre recebo um feedback muito positivo, porque ela disse, bah, Ana, que parceria, que coisa boa quando a gente tá junto. Você tem muitas ATs né? na escola, Ana? Hoje eu tenho 3 ATs na escola. Bastante. A escola infantil, né? É, para uma escola infantil. E é uma escola que, além das ATs, tem monitores Tenho. com conhecimento de análise o do tempo comportamento. todo. A gente tá É, porque sempre... a gente acaba tendo que colocar esse profissional lá dentro, porque ele faz esse antecedente. Ele avalia, ele liga pro TO e fala, hoje aconteceu algo muito estranho. Aham. A tal situação. Imagina que é um todo mundo consegue pensar junto. Assim como a Exatamente. gente tem que levar relatos para Isso aí. terapia, a escola precisa. E a professora aprende, e é uma Muito. troca, e eles aprendem com a professora também, porque quando a professora diz assim, olha só, pode me deixar aqui agora, né? Ele tá observando, também tá manejando com o seu Claro. aluno, então assim, é um aprendizado para todos, e né? porque O papel da AT seria ir até enquanto a escola aprendeu Isso. e aí E liberou. a ideia é a gente É poder estar esse. junto e poder ir avaliando E, por que isso, e aí, né? às vezes, o plano de saúde tem essa discussão de que o AT é papel, não tem que ter AT, a parte pedagógica da escola. Eu concordo que a parte pedagógica da escola, desde que a escola tenha manejo adequado. Como a escola não chegou lá, e aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho no ABA, no caso, que é quem, né, treina os ATs, a gente faz um trabalho que vai clínica. O que acaba acontecendo se essa criança não generalizar em outros ambientes? Ela só vai pegar o copo adequadamente na clínica. Em casa ela vai virar. Então chega um momento em que a gente precisa que o AT vá para casa e generalize em casa. Depois esse AT precisa ir para a escola e generalize na escola, porque a escola é a portinha da entrada da sociedade. Ali eu vou, né? E ali a criança vai desregular. Tem mais barulho, tem mais gente, né? É um lugar mais difícil. Provavelmente precise do terapeuta lá dentro. Precisa que o fono visite mais seguido, que o TO dê uma olhada no ambiente, vamos trocar tal coisa. Isso é importantíssimo que tu tá trazendo, Beto. Assim, ó, a equipe tem que estar alinhada. Tem que estar alinhado. Com a escola e a escola com a equipe. Sim. Então a gente, de novo, vai dar trabalho, mas a gente vai estar em reunião lá às 7, 8 horas da Todos noite ganham, né, Ana? para falar sobre a criança. Como é que ele tá lá com a fono? Como é que ele tá lá com a TO? Como é que ele tá na escola? Pra E não é gente só sobre alinhar o ele, trabalho, né? Porque no né? momento em que essa professora pegou a manha de uma dica da fono, de uma dica do TO, Sim. ela consegue transformar isso em todos os alunos. Sim. Todos Isso aqui ganham. tá desregulando meus alunos. Então, nossa, o TO falou que se eles pular aqui nessa cama elástica por alguns minutinhos e voltar, quem sabe eu tento com aquele outro que é hiperativo, dar uma puladinha e voltar. Exatamente, E aí serve a para turma- todos. serve pra A turma vai se alinhando. Quando fala da Conhecimento linguagem, serve pra tudo exatamente. sempre, né? Tô falando de linguagem, né? A fono tá lá. Não, a linguagem não vai ser especificamente para para aquela criança. Sim, é Tu um vai poder todo. observar todas as outras, né? E essa- a e- vida é assim, E de né, novo, gurias? né? De novo a questão do falso dilema. E eu acho que é muito importante isso que a Beta trouxe. As escolas tendem a nos tratar, pais, como se a gente fizesse questão de uma monitoria. Como se a gente fizesse questão de estar monitorando o serviço que eles estão prestando para nós. Então, assim... E isso é tudo que a gente não quer. Eu tenho certeza que se o TEL puder, quando o TEL puder optar entre ter um
ou 2 adultos grudados nele o tempo todo. Ele vai preferir não ter Ou- ninguém. ou- É óbvio. exatamente, É, ele vai claro. querer ficar autônomo com os colegas. Não, e Então, assim, assim, é única e exclusivamente porque neste momento Isso é- não dá. Isso é oneroso para a família, não é Então, uma coisa barata. Isso é cruel com a gente. Porém, é uma esse é meu forma, sentimento. é uma forma de achar alguém adequado que entre nesse ambiente novo para ajudar essa escola a entender o funcionamento dessa criança que é diferente. E que no momento que ela pegar, o AT vai saindo Isso. e o monitor vai assumindo. Daqui Assim um pouco que não precisa possível monitor. será retirado, né? É. E qual é o objetivo, né? Tanto do AT na escola e das terapias, enfim, é que a gente não precise dela um dia. Ninguém quer terapia para a vida toda, né? Exato. Porque o AT, ele faz Exatamente. Ou o AT horas pra de vida curso, ele toda, faz né? uma formação. O monitor, às vezes, é um estagiário que com toda a boa vontade do mundo, não tem essa bagagem que o AT tem. Porque o AT fez cursos, o AT estudou também, às vezes é um estagiário de pedagogia, de psicologia, que está lá, né? A minha AT é uma estagiária de pedagogia, sabe muito de escola, foi monitora do TEL no Jardim, que foi tão adequada, que quando eu precisei de AT, quando eu voltei ali da Sim. pandemia, Naná tá liberada, vamos junto. E ela brinca, e eu também, vai até a faculdade junto. Porque ele precisa de muito suporte. Sim. Então, é uma pessoa que conhece ele, que já antecipa muito antes as coisas antes de acontecer, tá em todos os treinamentos da clínica, atende na clínica, atende em casa. Então, sabe, ela consegue entender o todo dessa criança. Às vezes ela consegue se antenar numa coisa que nem eu notei. Sim. Olha, Porque ele tá tem um olhar fazendo mais tal sensível pra comportamento isso, né? nesse ambiente não, nessa outra não. Ela acompanha, às vezes, algumas terapias também. Aham. Quando, por exemplo, agora eles estão acompanhando a fono. Porque a fono, ela tem que pegar o iPad dela, tem que vir, ela tem que fazer. Se o AT tá junto, ela já vai manejando a criança para fazer a atividade, rende mais. Sim. Então, imagina a vivência, a bagagem que essa pessoa tem até o monitor conseguir. E aí, às vezes, tu chega na escola, a TO precisa visitar a escola hoje. Leva 4 meses para te darem uma resposta do dia da Meu visita. Deus do Gente, céu. 4 meses, 4 semanas, 4 dias para um autista é uma vida. Se eu Tu preciso sabe que a TO que- visite, é hoje, é amanhã. E eu acho que também poder ouvir as sugestões, né, que são entregues para a escola, porque é uma parceria, né? Eu muitas vezes faço contato com outras escolas, né, pelos atendimentos, e eu e a mãe, uma das mães, né, nós falamos com a escola e a gente disse, ele não pode ter uma criança com o suporte 1, mas assim, ele não pode ter muita liberdade para ir lá buscar a sua água, ele vai se desorganizar no meio do caminho, né, enfim. Ou vai entrar no banheiro errado. E aí tu faz todas as orientações ali para facilitar, né? E aí o que acontece? Vem a professora depois e começa, porque ele tá saindo da sala, porque ele tá, lembra aquelas combinações que nós fizemos? Mas aqui a gente não trabalha assim. Tem que ter liberdade. Ou Mas ainda ninguém tá acontece outra falando coisa. que não é para ter liberdade. Sabe que é a coisa que eu mais noto? Agora, se a gente tivesse ajustado, ela tá tendo Andaria. hoje que tirar o filho da escola porque ele não consegue mais voltar. Mas pra sala. esse é o grande problema. Esse é o outro grande problema que eu vejo, assim. Existem palavras muito bonitas ditas pelas escolas e que fazem com que nós, pais, tenhamos sentimentos muito ruins. Liberdade é uma delas. Então, assim, a escola do livre brincar, em que o adulto só aparece para fazer uma mediação se necessário. Quando eu digo que o meu filho precisa de mais suporte, que precisa de um adulto, eu sou vista como uma mãe capacitista, porque eu quero que o meu filho tenha mais suporte, mas o meu filho não vai se Ele ainda beneficiar não de tem livre capacidade brincar. pra Esta livre liberdade para o meu filho não quer dizer absolutamente nada. Exatamente. Então, Na verdade, ele entra num looping esse É isso. de se discurso, autorregular e esse ele para de discurso aprender. do livre brincar, isso não funciona, gente. O que funciona é sim, a escola estar aberta, a escola saber que esta criança, repito, vem atravessada por uma história, por uma família, estar disponível para ouvir as necessidades daquela criança. Exatamente. E cada um é E vai cada funcionar um- diferente. exatamente. E sobre a questão de sair da sala, é uma coisa para deixar bem claro para as pessoas entenderem a diferença, às vezes, de um profissional adequado em sala e um que não tem a mesma formação, tá? Qual a tendência da sala de aula? Meu filho começou a se desorganizar na sala de aula, qualquer criança.
tá? Começou a ficar nervoso, começou a se desorganizar. A professora ou um monitor, que seja da escola, que esteja no corredor, é chamado e eles tiram a criança da sala. Vamos levar ele se regular no pátio. Eu não quero ficar na sala. O que eu vou fazer todos os dias da minha vida? Eu vou bater, eu vou me desregular e vou me regular no e pátio. vou ganhar o pátio. Claro. Quando tu tem um profissional adequado, que a gente sabe que isso vai reforçar a criança, porque até um xingamento quando eu quero a atenção do meu pai é reforçar, porque meu pai tá só vendo TV, eu quebro um negócio no chão. Eu tenho a atenção e que eu tô ele olha pra me esperando, xingar, né? eu ganhei a atenção dele. Eles não Exatamente. diferenciam se foi um beijo, se foi um xingão. Quando esse profissional começa a, não, nós vamos se regular, pinta aqui um pouquinho, fez a atividade, agora a gente sai, porque realmente ele precisa sair. Mas a gente dá uma micro demanda Isso aí. antes, então ele não saiu porque ele desregulou, ele saiu porque ele pintou. Isso. E aí esses detalhes É o que detalhe. fazem a diferença. Eu não vou mais sair o tempo todo, eu não vou mais bater o tempo todo, eu Exatamente. vou pintar para sair. Exatamente. Eu vou sentar e fazer a atividade para Pra sair. sair. Então, é esse o manejo adequado em que a gente chega no assunto que um profissional de clínica consegue entender e que o professor nem sempre tem esse conhecimento. Então, é muito difícil, assim, ó, temos monitores. Eu vi agora esses dias uma notícia de uma cidade aí no interior do Paraná, colocaram monitor em todas as crianças de inclusão, profissionais de educação física. Claro, vai brincar, vai correr, qual o manejo pedagógico desse profissional, Exatamente. qual o manejo adequado de né, aba ou comportamental ou comunicativo que um professor de educação física. Não é nada contra os professores de educação física, mas foi dado um treinamento na cidade que eu estava ali nos 2 anos que a gente teve na pandemia, que o Theo não ficou na escola, mas ele estava matriculado, né? Teve 2 semanas que eu tentei levá-lo, depois entrou a pandemia. Foi um colégio público, que também não aceitaram a nossa matrícula em nenhum colégio particular. Maravilhoso, inclusive um colégio público maravilhoso. Mas aquela coisa, a prefeitura contrata de uma terceirizada os monitores. Não é profissionais da escola. Tinha manicure sentada, que era monitora, esperando um menino que tinha uma doença super grave, uma síndrome bem complicada, ele baixava o hospital todo dia. E aí eu fui adaptando o Theo, ficava na salinha ali. Toda vez que a direção vinha avisar, hoje o fulano não vem, ai, graças a Deus. E eu ficava pensando assim, graças a Deus ele tá no hospital, com risco de vida. Como que tu fala graças a Deus? Daí eu comecei a perguntar, qual que é a tua formação? Com o que tu trabalha? Eu sou manicure. Daí, depois então, teve esse pedido da prefeitura para monitores. E aí, gente, nada contra a manicure de forma alguma. É uma profissão que todo mundo ama aqui, mas não é para estar na escola com uma criança E é com uma essa a síndrome diferença do grave. monitor para o AT, né? Porque o monitor, muitas vezes na escola, é um estagiário. Nada contra também, porque temos excelentes estagiários. Eu tô estagiária nesse momento. Mas eu me refiro assim, não é alguém, muitas vezes, que teve uma bagagem maior, né? Que tem uma orientação maior. Que teve ao menos um curso de inclusão. curso de inclusão, né? Ou então daqui um pouquinho tu vai ter alguém da área da educação física, que também tem pessoas excelentes, mas daqui um pouquinho não teve essa preparação. E pode ser que tu pegue alguém com uma empatia monitorar, gigante. né? A palavra já diz, é alguém que vai monitorar, vai olhar para ver se não se machucou, Isso. não vai deixar andar sozinho. É que a ideia do monitor mas é a não vai pessoa manejar, que vai né? levar no banheiro, vai voltar, Vai olhar. vai limpar um bumbum, que Exatamente. vai ajudar a dar uma O comida. AT, Mas ele vai fazer uma pedagogicamente, intervenção maior, ele vai fazer o manejo adequado, ele tem esse olhar, E né? Ou a ele parte tá pedagógica desenvolvendo mais ainda ainda. é do professor. Porque eu vejo não que quando deixa de tem um ser. AT, o professor é uma recolhe. mistura. Exatamente. Eu vejo muito isso acontecer. Exatamente. Essa prof, a última que o Theo teve, eu nunca vou esquecer que quando vieram me falar, essa prof é maravilhosa, ela realmente era um amor de pessoa, sabe? Adorei ela. Vai dar super certo, porque ela é uma prof muito criativa, muito lúdica, ela cria muito material aqui, ela que cria as apresentações da escola, então ela vai saber adaptar o material. Gente, pra gente chegar na adaptação do material da criança, é uma estrada tão longa. É enorme. Eu preciso que essa criança se matricule, eu preciso que essa criança tenha um PEI, que é um plano individual de educação. E que às vezes tá só no papel. Eu né? preciso que essa criança tenha um olhar diferenciado. Eu preciso Vou que falar essa criança, baixinho, né? eu preciso que essa criança sente na sala de aula. Para daí, então, olha, né, eu preciso que talvez a escola aceite um AT que essa criança precisa para a questão comportamental.
O AT não tá ali para ensinar a letra. Uhum. Aí depois chegar na adaptação escolar. Depois pensar se ele vai pintar, ou se ele vai colar, ou se ele vai recortar. Tu entende que tem um caminho gigantesco Sim. até chegar lá? E aí e acontece muito nos grupos. Não, a minha escola é super inclusiva, eles adaptam todo o material. Gente, mas para alguns, a adaptação de material está lá no fundo. Eu não consegui nem chegar lá. E eu penso que muitas vezes a gente também precisa, obviamente, sempre olhar as conquistas, né? Poder valorizar as conquistas dessas crianças todas, né? Das famílias, o envolvimento. Eu sempre digo, inclusive para as famílias, né? Eu disse, vocês são fantásticos, porque às vezes a família também precisa ouvir isso, né? Vocês Muitas são vezes. ótimos. A às felicidade de que vocês estão aqui e a gente está podendo conversar. E às vezes né? a família tem que poder ter liberdade. Voltamos à liberdade de dizer, isso eu não vou fazer. Sim, Eu não tenho condições de fazer 5 temas por semana. exatamente. Eu não tenho saúde mental para olhar o caderno todo dia. E nesse momento Eu não consigo ler dá, a agenda todo né? dia. Me facilitaria se tu me mandasse um áudio que enquanto eu tô dando banho eu Eu consigo tô ouvir. ouvindo. Porque a realidade das pessoas é muito diferente. Total. A Ana falou que ela manda áudios, né, do que aconteceu no dia. Às vezes, uma desregulação do nosso filho à noite, uma crise, provém de algo que aconteceu no dia na escola. E que a gente abre a agenda e não tem nada. Não tem. E aí tu fica tentando adivinhar o que ele tá falando, o que ele tá desregulando. Porque, assim, autistas nível 1, principalmente... Isso não é controle, né? Eu acho que isso é importante, porque a escola, às vezes, a instituição leva isso como um controle. Ai, quer saber tudo. Não. É para conseguir é que entender. se precisa saber, né? Por o que exemplo, tá autista- acontecendo. É desesperador você chegar em casa E tentar adivinhar. 7 horas da noite com seu filho já claramente cansado, com seu filho já claramente esgotado do dia, e ele falando coisas aparentemente desconexas, né? E aí, Mas que para ele faz todo sentido. pra ele faz todo sentido. Porque E ele aí tá desabafando do dia dele. é muito curioso porque a gente parece que não aprende, a gente mãe, né? Eu faço o mesmo movimento sempre, assim. Então, a mochila dele fica no corredor, assim, tem um corredor de entrada, é um apartamento muito antigo. E aí a mochila fica ali. E todos os dias eu saio correndo de onde eu tô e eu abro a mochila e eu pego a agenda. Eu sei que não vai ter nada. Mas é uma Mas esperança. eu faço todos os dias. E aí eu volto, me abaixo e começo a conversar com ele. Para tentar entender de onde vem aquela desconexão, aquelas palavras soltas. E aí eu fico pensando, para ir ao encontro disso que você trouxe, neste momento, material lúdico, neste momento, adaptação da apresentação. Eu só queria que viesse uma frase. Se o seu filho falar sobre isso em casa, é porque aconteceu isso. Se ele hoje disser praia, é porque teve areia. Se ele hoje repetir o nome do fulano, é porque eles tiveram uma briga. Ou mesmo um brinquedo, dia do brinquedo, Sabe? gente. O que custa mandar uma foto no grupo da turma dos brinquedos que foram levados? Sim. Pra tu conseguir mandar. Até pros E a gente pequenininhos. não tem. Às vezes a criança entra em casa falando anhanha, e um pequenininho lá de 1 ano, 2 anos. que é, né? O que é anhanha, meu filho? Ele tá querendo contar com o amigo, levou o Homem-Aranha. Então, tipo, se eu tenho ali uma fotinho no grupo do que aconteceu, nossa, o Homem-Aranha. Mas a gente não. Porque isso é empatia, né? É se colocar no lugar daquela família que tá tentando entender. E os não verbais é mais difícil ainda, porque a gente tá tentando adivinhar o que acontece Sim, na cabeça o tempo deles o todo, tempo todo. E assim, ó, a gente sabe que o autista nível 1, 2 e 3, mas o 1 principalmente, às vezes a gente olha e fala assim, não, super sociável. Inclusive se questionam alguns diagnósticos de autistas adultos porque não teve déficit na parte social. Mas tem. Porque eu estar aqui conversando pode ser super natural para vocês, mas eu fico 5 dias mal. Claro. Eu tenho um rebote sofrimento, depois. óbvio. Eu tenho uma ressaca social depois. Eu preciso me fechar num quarto. Só que a escola é todo dia. Então eu tenho a convivência da 1 a 5
E aí eu fico naquele rebote Ninguém até sabe dormir. o reforço interno, né? A crise o até sofrimento dormir. interno para E aí aquele no outro momento dia tá acorda e acontecendo. vamos de novo. Né? E vamos de novo. Então, tipo, se as coisas são antecipadas, e aí eles são rígidos, e a gente precisa que a rotina seja cumprida. Uhum. Se o monitor falou que hoje tem futebol, pelo amor de Deus, é futebol. Não me venham com pracinha. Porque isso acontece, muda a programação. Exatamente. E a criança desorganiza, daí ele é difícil. E isso é para todos. Todos. Né? Pra todos, de Isso é novo. para todos. O lanche um dia às 2, outro dia às 4. Faz Até e- eu me desorganizo. Exatamente. Se todo dia eu lancho às Porque 2 e a aí hoje às rotina 4, eu dentro fico da com fome. escola, ela não é para uma simples organização da instituição. pra Ela é para uma regular. segurança de Isso. todas as crianças. E passar Eles- confiança. Confiança. Porque eu segurança. confio em ti quando tu me diz que vai acontecer isso. Claro. E aquilo é É uma cumprido. programação, né? Porque quando começa a quebrar, eu começo a desconfiar de ti. Se cada Tu dia me eu falou fizer uma uma coisa coisa? diferente, Exatamente. eu não sei o que vai. Eles- Gera ansiedade. Gera Porque eu não sei o que vai ansiedade. acontecer comigo Exatamente. hoje. Exatamente. Ansiedade, e aí eu perco a confiança, porque a minha tese eu falava, eu tô lá com a programação da semana, daí eu falei, Theo, agora a gente tem pátio, daí a prof, não, hoje não vai ter pátio. Mas, pô, quebra toda a confiança dele com ela, e ela olhava e dizia, mas custava ter me avisado antes. Tu sabe, Porque a Beto, eu tendência é a fiquei, gente antecipar. fiquei com, né, registrei, assim, uma fala inicial tua, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é, né, as crianças entram lá no primeiro ano. Hoje eu já digo para vocês que tem algumas famílias da educação infantil que antecipam, inclusive, a saída das crianças, pensando que ela tem que se adaptar aos conteúdos do colégio, né? E aí a gente vai cada vez mais antecipando Essa vida adulta, essa esse vida chegar, adulta, né? Ai, porque precisa se adaptar lá. Por quê? Se vai ter um momento de maturidade que é para essa adaptação, né? E quando tu diz assim, né? Eles chegam no primeiro ano, já tem o vestibular, já tem o Enem, já tem tudo. Eu acho que esse é um dos fatores mais, assim, se não um dos mais importantes dentro da instituição escola, porque as escolas vão precisar olhar para isso diferente. O quão ansiolítico isso é, né? Porque hoje, Pra família toda. se tu entrar no YouTube, tu assiste aulas de faculdades do exterior. Conteúdo tu tem. Se tu souber pesquisar e procurar. Quem quer aprende, né? A escola precisa ensinar a fazer uma Outra boa coisa, pesquisa. é. E ensinar a fazer uma crítica do que está recebendo de informação. Porque hoje... E o que eu vou fazer com esse conteúdo na vida adulta? Exatamente. Porque eu vou saber fazer uma ouvi de apresentação, um vou saber médico- conviver com meu colega, atípico ou típico. Eu ouvi de uma médica, inclusive, que ela disse assim, hoje nós temos... todas as pessoas têm um conhecimento do tamanho de um oceano, mas com a profundidade de uma piscina de quintal. E é isso. É isso. A escola... Antigamente a gente sabia menos assuntos, mas mais profundos. Mais profundos, né? E a escola, ela precisa estar preparando as crianças para esse mundo lá fora. Precisa estar tentando fazer com que essa sociedade que hoje está tão difícil, e está difícil para todos, né? E em especial para as mães atípicas, para as famílias. Eu acho que para todos que são diferentes. Exatamente, Que fugiu pra da regra, todos, né? para todos. Para família que são dois pais ou duas mães. Eu tô procurando a regra ainda, tá? Porque hoje eu confesso para vocês que eu não consigo encontrar a Mas regra. tem gente que né? acha que está dentro Sim. da família Barbie, né? Exatamente. Do normativo, né? É que eu hoje Pai, mãe, procuro dois isso. filhos. Hoje eu acho que o normativo muitas vezes está naquilo que tu veste, que tá meio padronizado. Todo mundo tem o mesmo tênis, tem a mesma calça, quem tem condições tem isso, quem não tem. Acaba muito mais dentro disso do que do nosso jeito, né? Porque cada um tem o seu, né? E os seus sofrimentos, as suas Eu angústias, vejo essa geração enfim, né? nova. Eu tenho o Lucas, né, de 23. Eu vejo essa geração. Tu tem o Teodoro também, de 15 agora? 16 agora. Faz agora, né? Eu vejo que essa geração tem uma visão muito diferente disso. E eu gosto muito da forma como eles enxergam o mundo. também. A nossa geração é muito quadrada ainda. A de 40 a 30 tá no meio do caminho, né? Obedece um pouco às nossas regras antigas, mas pensa um pouco como esses mais novos. Mas a geração de 20 para baixo, eu acho muito legal a forma como eles pensam. Essa forma de não interessa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco. Eu quero saber quem tu é. A essência. Eu não quero saber Né? qual é o teu tênis, eu quero saber como tu usa o teu tênis.
que tu lê, o que tu gosta, quem que tu é, Exatamente. sabe? Quero ser e não ter, quero te conhecer. Eu acho isso muito legal. E isso vem um pouco da escola, do meio deles. E é uma geração que sofreu com a pandemia, porque os adolescentes tiveram 2 anos dentro de casa num período muito importante de se perceber e querer estar com os amigos. Eles foram forçados a ficar com os pais em casa. Então é uma geração assim que eu boto muita fé dessa leva para trás. Eu também. E eu acho que a escola tem um papel muito fundamental, porque eu lembro dos meus mais velhos, eles pegaram muito aquela fase de educação ecológica, reciclagem. E a gente sempre falou isso nos cursos, né? Eles eram carrascos, gente. O Lucas chegava e dizia: tantos minutos do banho, tá gastando água do mundo. E eles vão levar isso pra casa. E então, o que a professora fala com paixão, É muito com importante. sentido, eles pegam. Muito. O meu filho, a minha filha, não aceitam que a gente fale qualquer piada que seja de diminuir alguém. Os avós, que às vezes vêm com umas piadas muito erradas, né? Eles não aceitam. Não, isso tá errado, porque eles aprenderam que tá errado. A escola ensinou, um professor falou. Agora, quando hoje o professor vê que alguém tá maltratando alguém e deixa pra lá, ele também está ensinando que isso tudo bem deixar para lá. Tudo bem eu pisar no outro, tudo bem. Então, o professor tem um papel muito importante muito. A escola, na cabeça das crianças. Quanto instituição, ela é extremamente importante. Extremamente. A gestão dessa instituição é ela quem vai levar isso para os professores. Quando uma família busca uma escola, isso eu sempre digo assim, a gente precisa apresentar a escola em todos os âmbitos. Quem vem para cá tem que saber que sim, aqui nós teremos inclusão em todos os aspectos. Porque é importante pro teu filho. Porque aí tu vai escolher se é nesse lugar que tu quer estar, né? Então, acho que aí é que tá o buraco. As pessoas precisam entrar na instituição sabendo que lá sim o teu filho vai conviver com muita gente diferente, né? Com famílias diferentes. Que lá a gente vai ter o dia da família e a gente não vai ter dia especificamente o dia do pai e da mãe. E que isso está vinculado a N questões, Nós não vamos em ter que uma abrir várias escolas específico. da Ana no mundo, né? Então é esse olhar que a gente precisa. É muito. Mas... E a gente, e penso Porque em ninguém nós... tá livre de ser ter um filho diverso. Não. Ninguém tá E livre. nós, a gente, assim, e eu me vejo, né, e não é fácil, e todos nós estamos nos ressignificando todos os dias, porque a gente teve uma criação diferente. Total. Eu, esses dias, olhei pra minha filha e disse assim... Tu tá senta que nem uma menina. Quando eu me dei conta do que eu tava falando... Porque a gente fala e depois automaticamente pensa, como é que eu falei isso? Elas são fantásticas, né? Porque eu tenho duas, uma de 19... Eu lembro e uma mais da de menor. 11. E aí elas me olharam e disseram assim, mãe, o que tu tá falando? Eu disse, desculpem, foi horrível o que eu disse. Não, ninguém senta deste jeito. Porque tu vai te machucar, né? O nosso intuito, às vezes, é de proteção e vem era aquela de proteção, fala né? antiga. Porque é aquilo que tu tem, né? Aquilo que veio. Só que assim, o que é importante nisso? Que a gente possa rever isso. E aceitar que errou. E falar aceitar que errou, né? Porque a gente fala, hoje de manhã, a gente até tava falando no nosso grupo, né? Tá tendo aí uma fala, um corte de uma fala errada de um médico, que na verdade a fala tá correta, mas entenderam de forma errônea. Então, porque às vezes a internet tem isso, eles pegam um pedaço sem contexto de tudo que a gente tá conversando aqui, e pega aquele pedacinho e te massacra. E aí eu falei, a gente cuida muito. Tu não tá mais no grupo. Eu e a Débora, a gente cuida. Ela tá na liberdade de não ter grupos. Não aguento mais. A gente cuida muito para nossa fala não ser elitista, para nossa fala não ser capacitista, mas somos todos capacitistas. Eu canso de me dar conta de mas que eu não acho queremos ser, né? Que eu acho nós que somos capacitistas em desconstrução, né? Nós somos racistas em desconstrução. Exatamente. Porque tá lá intrínseco, Tá lá. mas a gente não quer ser. Não, a gente luta todo dia para não ser. A gente não Exatamente. quer ser. A gente quer que todos sejam livres, felizes E é isso que convivam. faz a diferença, né? Porque a gente não quer ser. Não, né? isso, essa é a diferença. Entre entre A quem gente se estuda, reafirma, a gente lê para não ser. né? E entre quem diz, opa, aqui Não mandei é isso. muito mal, né? Tive um pensamento Aqui horrível, mandei tive uma muito fala mal. horrível. Mas sabe que eu quero contar uma coisa? Já pego o telefone para dar para Ana, que eu não sei nem se você sabe, Ana, acho que sabe,
que eu acompanhei o nascimento da Portinari muito de perto. Porque a época em que vocês abriram a Portinari, a Renata queria que eu assumisse as redes sociais de vocês. Ah, sim. E eu não tinha como, porque eu eu tava com muito trabalho e tal. E aí teve um dia que ela me disse, não vai... Enfim, Débora, que pena que não vai dar para você trabalhar com a gente, mas eu tô aqui na frente da escola e eu vou fazer um tour com você, com um vídeo te mostrando. Ela te mostrou. E ela subiu as escadinhas, mostrou os jardins e tal. E aí, quando vocês inauguraram, ela me mandou uma foto e foi no início de ano e eu mandei muita criança para lá. Muita criança para lá. Eu lembro feliz. assim que eu fiquei muito feliz. Então várias pessoas do trabalho do meu marido, Débora, eu moro na Zona Sul, Débora, eu preciso de uma escola. Eu dizia, acabou de abrir uma escola fascinante, a Portinari. Então Só hoje para mim, é maravilhoso, né? então Só hoje o para mim nome já aqui apesar de não ter essa proximidade que a Roberta tem, mas eu fico muito feliz assim de saber que um projeto que nasceu de tanto desejo está próspero, né? Porque vocês passaram pela pandemia. Sim, nós abrimos na pandemia, Eu lembro. né? Então, assim, eu tenho Que isso, difícil, né? isso muito forte, assim, na minha memória, da Renata me dizer assim, Débora, a gente vai precisar de toda ajuda e você faz muito esse trabalho, então vem trabalhar com nós, por favor. E eu ficar, assim, Louca triste, pra ajudar. mas não podia Sim, pegar, enfim, sim. o trabalho. Mas de ter participado disso tudo assim, nascendo, lindo, né? a nutricionista chegando, a questão da alimentação muito importante para vocês Sim, montando horta. muito. Sim, né? Porque eu pintando. escolhi a primeira escola do TEL pela alimentação. isso. Te lembra? Que era É. uma alimentação orgânica, adequada, sem açúcar. E aí caí com a Ana. Foi Deus que me mandou, né? E passaram todos esses anos, assim, da tua história pra minha história e ver que o teu olho segue brilhando pelas mesmas coisas, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito, muito Eu que obrigada. Todas as agradeço escolas imensamente. Isso, possam sigam esse beber um viés, pouco disso, né? né? E eu sei que a Ana é super acessível. Com Que certeza. se a pessoa quiser ligar, quiser saber como é que funciona, ela sempre ajudou, sempre, né? Sempre, quer, Porque eu quer falei entrar o na nome, né, da pode escola entrar. agora. Mas agora nós vamos falar que a gente quer Agora eu 200 falei, Portinari também. exatamente, eu Assim, falei. Eu tô na o nome. luta pelo ensino E fundamental, se pelo amor todas de as Deus. escolas puderem ter um pouco, né, desse olhar, assim, e se a gente puder ajudar e puder compartilhar, que contem sempre com a gente, porque, assim, eu sempre digo, né, tem famílias, né, precisando aí, Tem, né? muitas. Muitas famílias. Então, assim, se a gente puder que todas as escolas espaço possam se pra abrir, todo tem mundo. espaço para Isso. todo mundo. Sabe o que eu vejo, gente? Eu sou uma entusiasta da escola, né? Apesar da escola hoje estar me machucando muito, mas eu tô bem esperançosa para o ano que vem. Eu estava assim ano passado e assim eu vou, né? Todos esses anos vocês vão ver um post meu feliz de estar indo para a escola. Eu me emociono de comprar o uniforme, eu fico feliz de ver ele indo para a escola. E eu fui assim com os meus maiores também, porque eu sou uma pessoa da escola, né? Eu sou filha de professora, eu ajudava minha mãe a corrigir os temas da primeira série, na época a gente fazia painel com um negócio que amplificava, botava aqui um desenho, amplificava e fazia um desenho num papel e daí fazia os E o quadros. mimeógrafo. O mimeógrafo, eu era a louquinha O do cheiro mimeógrafo, do cheirando álcool, álcool. né? Então, eu gosto. Muita memória viciante, né? afetiva, Porque eu né? acredito na escola. Eu acho que a escola é o caminho, sabe? É. Eu vejo que o professor é muito desvalorizado. A gente vive numa sociedade que pisa, que massacra o professor, pisa às vezes de uma fala errada, porque eles são pessoas, né, com a sua sacolinha lá, com essa bagagem. E a gente poderia chegar aqui e só falar mal. Poderíamos. Mas a gente quer que funcione. É, a gente quer muito que quer que funcione. os professores aprendam. A gente quer que a escola diga, ok, quero aprender com vocês. É isso Vem aí, cá. é isso aí. Vem cá, clínica, me ensina isso que tu E sabe. estar Não nos debatendo esse apartem, assunto é né? para isso, né? É para que isso. funcione, né? É pra Agora que... a gente, muito tristemente, hoje a gente vai cancelar o nosso curso para a escola, porque, né, é um retrato, querendo ou não, da sociedade, do que está acontecendo. O nosso curso para pais é capacitação, porque não somos nós duas que damos cursos. A gente Sim. traz a Neuro, a gente traz Nutri, a gente traz o pessoal da SMED, do Conselho de Educação, a gente traz as pedagogas, psicólogas, todo mundo, clínica, dando treinamento, manejo adequado na sala. O curso de pais esgotou as vagas no primeiro dia, né? Num valor 3 vezes mais caro, porque na escola a gente, o que fez?
um auditório maior para dissipar os valores Sim. do curso para tentar fazer o que caiba no bolso do professor. 10 dias, a gente teve 12 ingressos vendidos. E aí, infelizmente, a gente vai ter que cancelar o É curso. triste, né? Porque somos só 2 mães, sem patrocínio, senão a gente vai ter que pagar todo esse valor, né? Nós íamos fazer ao vivo, o pessoal aqui da ProHub ia nos ajudar a fazer toda a gravação ao vivo para pegar mais gente. Então é aquela coisa, a gente sabe que é fim de ano, que o pessoal tá com os pareceres, que tá corrido, Mas é... Não, mas era é- uma baita oportunidade. Então, assim, as meninas da SMED estão lá enlouquecidas nos ligando, vamos fazer ano que vem, vamos tentar, vamos ver se a prefeitura Viabilizar, nos né? viabiliza para março, por aí, uma época que fique melhor para os professores, porque a gente quer, a gente precisa, né? Na verdade, não é nem só querer, a gente precisa que o máximo de professores, monitores, o tio da portaria, o tio da pipoca, a moça da cantina entendam a neurodivergência no modo geral. Exatamente. Que aquela pessoa consiga ter um olhar assim, tipo, foi num curso, ouviu uma neuro falar o que é TDAH, o que é altas habilidades, o que é TOD, o que é TOC, o que é TEA. E aí eu tô ali na cantina, eu olhei uma criança com olhar diferenciado, eu consigo olhar para alguém e falar assim, olha, aquele menino ali tá com alguma De dificuldade. repente chega ali perto, vê como é que, Sabe? né? Ou Se pode entenda. auxiliar de alguma Uhum. forma. Sabe? Que aquela criança tá com dificuldade de vir comprar o lanche. Então, quem sabe eu vou até ela. Isso. Tu vi que tu tá olhando, tu tá com dificuldade de chegar lá. Então, é manejo de vida, gente. Exatamente. De vida. Isso todo mundo precisa. É. Todo mundo. A faculdade precisa, a escola do ensino fundamental. Só que na educação infantil a gente consegue, acho que, tocar o coração das famílias. E eu acho que de a gente outro jeito. precisa olhar para isso, né? A educação infantil precisa ser esse caminho. Porque a partir daí a gente vai construindo, né? Desde pequenos, as famílias vão construindo para que a gente consiga chegar lá no colégio melhores, né? E obviamente o colégio também precisa fazer isso, Todos. mas a gente sabe que na educação infantil, Tu se a planta a gente sementinha, né? a gente Exatamente. planta a semente. E não é só Mas olhar, o fundamental tem que regar. tem que regar. O ensino médio tem que regar Exatamente. para essa criança. Porque assim, gente, uma coisa que eu sempre falo na escola, eu falei isso com os pais dos colegas do meu filho na hora que a gente fez reunião. A gente não está pedindo esmola quando a gente pede que o nosso filho esteja na escola. É um direito de toda criança estar na escola, está na Constituição. E se o meu filho não puder frequentar a escola, se o teu filho não puder frequentar a escola, eles não vão ter um ofício, eles não vão poder ir para a faculdade, eles não vão poder trabalhar, eles não vão ser independentes. E aí o teu filho vai trabalhar para pagar um imposto muito mais alto, porque hoje é 1 para 36, daqui a um pouco é 1 para 20, daqui a um pouco é 1 para 10. E essas crianças típicas terão que sustentar as crianças atípicas. Porque Que vão crescer. que vão crescer. Né? Elas não somem com 12 anos, apesar Isso. das pessoas acharem que Elas não desaparecem. elas não desaparecem. Então, se ela não frequentar a escola, se ela não aprender, se ela não estudar, ela não vai trabalhar. E a gente vai morrer. Essa é a realidade. Eu não vou mais estar aqui. Eu preciso que a luta da família atípica é desenvolver o seu filho para a gente poder sair. Exatamente. Não é sair, eu não quero mais te cuidar, é sair porque eu preciso morrer. Eu preciso ter o direito de morrer. Uhum. E eu não tenho. Não. Nós não temos o direito de morrer, nós não temos o direito de adoecer. Então, assim, enquanto vocês estão preocupados se eu vou botar na robótica, no inglês, se ele vai falar mandarim, a gente está preocupado o que eu vou fazer quando eu aqui não estiver. Quem vai assumir, né? Não temos poder de escolha na escola, não temos poder de decisões. E tudo é luta, tudo é judicial, tudo é briga. Então, assim, ninguém está pedindo pena, é direito. Isso aí. Direito, né? Nossos filhos têm o direito de estar na escola. E serem assistidos, né? Mais De do que forma estar adequada. ali dentro. Serem assistidos, serem Olhados. potencializados, Respeitados. queridos, Respeitados. desejados. Exatamente. Né? Porque Ana, não adianta- atende o telefone. Ó, Vamos lá. 10h40. Atende o telefone. Você Amiga, tá ligando pra você mesma. Tu vai meu ligar amor. para ti mesma no teu primeiro atendimento. Assim que tu viu que tu ia trabalhar com crianças neurodivergentes, e aí aquela Ana lá com medo, com receio de atender, cheia de dúvida, tu vai dar um recado para ela lá. Tu vai falar com a tua Ana. Lá de É trás. difícil. Oi, Ana, tudo bem? As coisas não são fáceis mesmo. É uma caminhada longa. Mas eu tenho certeza que ela vai ser maravilhosa.
para tua vida, para tuas aprendizagens, para as coisas que tu vai aprender nesse mundo. E eu espero que aos 43 anos tu ainda esteja brilhando nos teus olhos. E ainda tá, né? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, eu agradeço imensamente. Foi ótimo pra gente. Obrigada, Esse gente. episódio no dia de hoje, né? Exatamente. A gente precisava Hoje a gente precisava, hoje foi a nossa terapia. desse bálsamo. Obrigada, gente. Até mais. Beijo.